Olá, criativos desse canal que o Brasil tanto ama. Eu sou a Camila Gagliardi, estamos no canal do Oz Criativo e hoje temos a ilustre presença do nosso querido Rafael, designer de som, que, diga de passagem, não faço a menor ideia do que é isso e vamos descobrir juntos. Vocês já pararam para prestar atenção no som de um filme ou de um videogame? Pois é. Desde que inventaram a tecnologia de gravação de áudio, as pessoas têm inventado maneiras de se combinar sons para se expressar criativamente. Desde filmes até videogames, passando por seriados e até mesmo radionovelas, diversas formas de arte usam a trilha sonora como uma maneira de expressar suas ideias. No cinema, a primeira pessoa a ser chamada de designer de som foi o editor americano Walter Murch, que criou a ambientação sonora do filme Apocalipse Now. Também extremamente importante é Ben Burtt, mais conhecido por ser o cara que inventou o som do sabre de luz. O que é um designer de som? O que ele faz? O que ele come? Aonde ele vive? Tá, designer de som gosta muito de café. Eu sou uma designer de som, então? Provavelmente. Ok. Eu gosto muito de pipoca, mas vamos falar de som. Até porque eu tô achando que você é minha alma gêmea. Desculpa, marido. Que coisa bonita. Mas, continue. Então, designer de som, na verdade, até o que você falou antes, né? Ou o que o diretor mandou você falar antes. O diretor mandou falar, não sei o que eu falei. Geralmente se confunde a coisa do design de som, da trilha sonora, dos efeitos especiais de som. São várias etapas, né, na verdade. Então, vamos supor, aqui vocês estão gravando, né? Aqui com um microfone, lá. E vocês estão criando aqui a ilusão, através das câmeras, de que isso é um lugar pequeno, tipo um cubículo, assim, mas na verdade é um lugar grande. E como eu vou descobrir isso com som? Vocês ouvem, provavelmente, com o microfone aberto, vocês vão ouvir um som mais longo. Vai reverberar. Vai reverberar. O trabalho do design de som é eu continuar essa ilusão que vocês estão criando com a câmera. Então eu tenho que tratar esse som que vocês estão captando para ele parecer de um lugar pequeno, ou, se não der, a pessoa vai num estúdio dublar para o som ficar próximo, sequinho e parecer que é um lugar pequeno. Geralmente você grava em estúdios ou você grava em lar externo, etc. E aí você tem um monte de barulho, um monte de coisa acontecendo, que aí o trabalho do designer de som é fazer isso dar certo naquela cena. E se não der certo naquela cena por causa dos problemas externos, etc., você vai recriar aquilo em estúdio. Então, toda a porta rangendo, todo o motor de carro ligando, todos os sons são colocados depois. Se você filma uma festa... Estou passada com isso? Você não paga para os carros ficarem passando? Não paga. É impressionante. Caramba, se você grava tem uma trabalho, festa... hein, amigo? Muito trabalho. Se grava uma festa, por exemplo, as pessoas estão lá com os drinks na mão. Aquele som ambiente não existe. Não. Só tem as pessoas que estão conversando. Tudo isso é colocado depois. A banda tocando, os caras estão fingindo que estão tocando. E aí entra uma outra parte do design de som, que é a parte da trilha sonora. Então, tudo que é música, ou tudo que não existe, que não está em cena, que não faz parte do mundo, você pode chamar de música original ou efeitos especiais. O design de som, ele faz parte de criar a imersão naquela cena. Então, colocar os sons da porta batendo, todos os sons que fazem parte daquele mundo fazem parte do desenho de som. O resto, música, efeitos, aqueles barulhos esquisitos do Matrix, quando ele faz assim, que faz... Isso já entra no universo de trilha sonora e efeitos especiais de som. Mas o design de som, ele pode trabalhar nesses âmbitos? Trabalha junto. Um filme que você o tempo todo confunde o que é trilha e o que é design de som é o 300, Esparta. Nossa, é verdade. Você muito próximo, você não né? sabe dizer o que é trilha, o que é design de som, você não sabe pontuar tão bem assim naquele filme, porque é muito, muito próximo. Então, claro, né, você brinca com esse universo e eu faço as duas coisas. Eu sou músico, compositor de trilha sonora e sou designer de som. Então, quando eu trabalho, eu mesclo um pouco esses dois universos. Mas o normal, quando você tem uma estrutura de cinema, quando você tem, né? Tudo isso, o normal é você ter profissionais independentes para cada uma dessas áreas. Aliás, para design de som, mais de um, porque é um trabalho imenso, né? Uma prática muito comum que você faz quando você tem cidade cenográfica, coisa assim,
ou quando você tem uma locação que você pode guardar ela por mais tempo, ficar com ela por mais tempo, você grava a cena com os atores. E aí depois que você gravou essa cena com os atores, entram os designers de som no mesmo ambiente com microfones para captar todos os sons daquele lugar e todos os movimentos que os atores fizeram, para poder inserir isso depois com um som mais limpo. Cara, é um baita trabalho, né? Quais são as habilidades? E quero fazer isso. Curto muito a parte da trilha sonora, desses efeitos sonoros. O que eu preciso? Eu preciso ser músico? Para fazer trilha sonora, você tem que ter algum conhecimento de música. Acho que saber tocar algum instrumento, né? É um dos compositores que está super na moda hoje em dia e é fantástico, é o Hans Zimmer, né? Que fez o Interestelar, fez a última trilogia do Batman. O que ele fez recentemente? Bom, um monte de filme. Ele é um excelente músico, mas ele não é um músico formal. Ele não sabe ler partitura. Ele é um cara que ele tem uma percepção muito boa e que sabe aplicar o que ele... Então não necessariamente você precisa ser um músico, mas você precisa ter não necessariamente... mínimo uma boa percepção do que é a música e das notas. Isso. Tem que saber o básico lá de como funciona, mas você não precisa saber ler partitura, não precisa ter todo esse treinamento de um músico clássico, né? E quando surgiu o seu interesse? Você era uma criança barulhenta? Tipo, que a sua mãe ficava correndo atrás e falava, larga essa panela! Não. Para de fazer barulho! Não. Sim. Ficava batucando, né? E onde surgiu esse interesse? Foi algum filme, alguma série? Ou como o velho do nosso diretor colocou, telenovelas? Não, porque a gente não é da telenovela. Não, a gente não é da telenovela e o trabalho pela velocidade que você tem que lançar cada episódio da novela, você não tem muito trabalho de fazer um desenho de som, né? Você não tem muito esse tempo, porque requer tempo, muito tempo. Star Wars, na verdade. Quem nunca, né? Quando eu era pequeno, eu ouvia a trilha do Star Wars, tinha a fita cassete. Fita cassete, aliás, gente, vocês não sabem o que é isso. Não, eles não sabem. E desde os 8 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a tocar, achei um violão que ficava pendurado atrás da porta, comecei a brincar, tinha um tecladinho que ficava escondido dentro do armário, comecei a brincar e comecei a me interessar por música e aí, sei lá, você começa, tem vários caminhos, né? Tem as pessoas que seguem o caminho de se focar naquele instrumento e serem virtuosos e tocar super rápido, eu nunca soube fazer isso. E aí eu comecei a me interessar pela sonoridade das coisas, né? Então, a partir disso, você começa a criar, a desenvolver mesmo essa percepção. Então, acho que o que eu diria para uma pessoa que quer seguir para o caminho de design de som, é ela começar a prestar atenção nos ambientes que ela está. Então, quando você fala alguma coisa, voltando ao exemplo daqui, né? Eu falo, e aí eu ouço minha voz voltando lá do fundo, de novo. Isso me traz a percepção de que eu estou num lugar grande. Mas isso é um treino, né? Isso é um treino, é uma percepção. Você vai, eu estou num lugar assim. Aí você fala, aí você olha para a parede, aí você fala, essa parede é lisa, ela reflete o som, etc. Então, o dia que aparecer uma cena num filme que tudo for parede lisa e o ambiente for mais ou menos grande, eu sei que eu posso adicionar um efeito, porque isso também se faz com efeito. Eu uso um efeito chamado reverb, que é para eu criar essa reverberação digitalmente. Então, eu vou colocar esse efeito, então, quando aparecer um ambiente assim, para dar a realidade. Então, é tudo a questão da ilusão, de como você cria a ilusão de que aquelas pessoas estão realmente naquele lugar, né? Isso eu digo para uma pessoa que quer seguir para o caminho de design de som. Uma pessoa que quer seguir para o caminho de trilha sonora, estuda. Estuda muita música, ouve muita coisa diferente. Ouça muitas referências de lugares diferentes, porque a trilha sonora ela trabalha no limiar do clichê. Como assim? É tipo, você quer sempre dar uma identificação para aquilo também. Então, vamos supor, James Bond na Índia. O que você vai, a primeira coisa que você vai ouvir quando corta uma cena aérea do James Bond na Índia? Você vai ouvir uma cítara. Verdade. Porque o filme tem que te dizer que você está na Índia. O James Bond veio pro Brasil, você vai ouvir um pandeiro, você vai ouvir um cavaquinho, alguma coisinha, um elemento na trilha lá vai te dizer que você está no Brasil. Vai te situar geograficamente ou culturalmente. Isso. Então, esse é um elemento muito forte da trilha, é você situar tanto geograficamente quanto emocionalmente. Então, quando eu digo, né, você trabalha no limiar do clichê, é porque você tem que dar algo para o espectador que é reconhecível,
Porque ele vai ouvir e falar, nossa, isso é romântico, eles se amam. Ou, ai meu Deus, eu vou tomar um susto, eu acho, daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo você não vai cair no clichê, porque é uma arte, e arte a gente não gosta de ficar no clichê. Então a gente tem que conhecer muito, tem que estudar muitas referências, estudar culturas, estudar os jeitos de fazer música diferentes e criar uma identidade, uma sonoridade, um jeito próprio de criar. O seu lado artístico mesmo, né? Porque os dois são muito artísticos, né? Tanto o designer de som quanto o compositor de trilha sonora, mas acho que o designer de som ele tem uma meta muito mais pragmática, que é de situar. E é um projeto, né? É um projeto. Tem início, meio e fim. É um projeto, sim. Quais são as etapas desse projeto? Porque, por exemplo, agora você acabou de escrever, você ia entender o cliente, as necessidades, aonde seria rodado, ia trazer a cítara ou o pandeiro. Quais seriam as próximas etapas desse projeto de ambientalização de som, se é que a gente pode chamar assim? Bom, vamos desde o começo, então. As etapas seriam, chegou o material lá, o material bruto daquela gravação, né, seja uma peça publicitária ou seja um longa. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ver se tem algum som captado no lugar, algum diálogo, alguma coisa, eu vou tratar esse diálogo o máximo que eu conseguir e deixar ele o mais inteligível e sem ruídos que eu puder. Se isso não for viável, que às vezes não é, aí eu tenho que começar a ver a viabilidade de trazer esses atores para dublar no estúdio. Então assim, eu não estou conseguindo entender tudo que ela fala e é importante que eu entenda tudo que ela fala. Então, vamos dar um jeito, vamos trazer ela no estúdio para dublar. E aí, beleza, você cuidou do diálogo, você conseguiu transmitir a mensagem, você conseguiu garantir que a mensagem vai ser transmitida, aí agora você cuida da ambientação. Então, aí você vai começar a colocar os sons das coisas acontecendo, o carro no fundo que está passando, o som, vamos supor, aqui a gente pode fingir que a gente está numa casinha no campo. Então eu vou colocar um somzinho de passarinho lá fora. Ou então, a gente está num prédio no meio da Avenida Paulista. Eu vou botar uns sons de carro, tudo isso abafado no fundo, que é só que tá lá. Tem alguma ferramenta? Sim. Por exemplo, pro cara que tá lá vendo a gente, ele quer fazer, a gente já teve aqui um vídeo muito bacana de use sua mesada para fazer um filme. A gente continua, tá? Seu pai paga R$500 de mesada, me apresenta. Nossa! Pois é, mas voltamos. E aí ele viu agora esse vídeo e falou assim, caraca, eu quero colocar um som bacana neste filme que eu fiz com a minha mesada. Existe alguma ferramenta que ele possa utilizar? Ou aqueles apps de celular? Como ele consegue já ir para essa área? Ou pelo menos testar se ele tem habilidades e conhecimentos para isso? Certo. Tem um software gratuito de tratamento de áudio que chama Reaper, R-E-A-P-E-R. Diretor, põe aí, hein? Eu nunca usei, mas muitas pessoas já me falaram que usam e que é excelente. Tem todas as ferramentas que você precisa. Efeitos sonoros, para você não gastar sua mesada, YouTube. Digita lá no YouTube, o som da cacatua, sei lá o que. Você vai ver um monte de vídeo de cacatua gritando. Você pega uma e usa no seu vídeo, que você tem uma cacatua na gaiola do canto. Então, YouTube. É um bom começo para ele saber se não, assim, tem te dizer que muitas vezes em peças publicitárias a gente usa som de YouTube. Nossa, querido, você sabe que assim, no final do vídeo a gente vai ter um momento de fofoca. Tá bom. Porque eu quero entender quem faz isso, eu quero entender quem já dublou e a gente nunca imaginou. Coisas do tipo. É válido isso. O momento da fofoca é depois, tá bom. O momento da fofoca é depois. Quais são os diferentes elementos que participam dessa trilha sonora? A gente tem natureza. Quais são os elementos que fazem parte de uma trilha sonora completa, assim, a mais... Tá. Absolutamente tudo que faz som e muita coisa que não faz som. O que não faz som e faz parte da trilha sonora? Porque o que faz som a gente já consegue entender. Eu já fiz, por exemplo, uma peça publicitária, momento fofoca, mas eu não vou falar quem que é, nem nada, mas que assim, o som do pente passando no cabelo. Tinha que ter um som. Tinha que ter um som? Tinha que ter um som. Era algo que faria muita diferença? Um som. Não é. A trilha parava. A música parava. E aí vinha exatamente esse som. Você sabe como é o som. Desculpa, né, bem? Você sabe como tem que ser o som do pente passando no cabelo. Você ouve dentro da sua cabeça. Porque a gente escuta. Mas como você capta esse som?
E como você fez? Entendeu? Eu peguei, no estúdio tinha uns painéis acústicos que era mais ou menos o tecido dessa cadeira aqui, um pouco, mais que nem essa aqui, ó, que é mais grossinha. E aí eu coloquei o microfone bem perto e raspei com a unha. Talvez o microfone aqui não capte, mas... Foi esse o som. E aí você equaliza, você trabalha esse som para ele aparecer, né? A sua equipe é formada do quê? É só você? É eu, equipe? Ou se eu quiser ir pra sua equipe, o que eu preciso Depende. ter de habilidade? Tudo fora depende. Ser linda. Depende muito do orçamento, na verdade, a equipe. A equipe pode ser eu sozinho, só eu, que é o que tem acontecido. Que hoje em dia é o que acontece. Mas o ideal é que assim, que você tenha uma pessoa que vai só fazer aquele primeiro tratamento. Porque é muito pesado. O trabalho de você, num longa principalmente, né? Claro, numa peça publicitária de 1 minuto, você faz. Não é tão trabalhoso, mas num longa é muito pesado. Você pegar cena por cena, limpar os diálogos, ver tudo, ver se não tem um caminhão passando na hora errada, tudo isso tem que estar perfeito, porque, né, se a pessoa está lá assistindo um filme e aí, sei lá, está num lugar X e aí a pessoa ouve um caminhão passando lá no fundo, ela imediatamente a cabeça dela vai para o lugar Y e ela perdeu a narrativa. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa só para fazer esse tratamento. Que você tenha outra pessoa só para pensar nos sons a serem adicionados. E que você tenha um compositor para fazer a trilha. E que você tenha, além do compositor fazer a trilha, você tem um outro compositor que vai fazer a musiquinha que está tocando no radinho. Você falou de ferramentas, a gente falou de algumas ferramentas para o pessoal que está começando, para o cara que está lá vendo o vídeo. Para o seu trabalho, as ferramentas são caras? Ela demanda Porque a gente já teve outro vídeo que a gente falou sobre os tipos de ferramentas, inclusive a gente sempre bate que não adianta ficar pensando na super ferramenta, tem que ser uma ferramenta que se adeque a você. Mas precisa de um grande computador, quais são as necessidades em termos de ferramentas? São muito caras? Não é nenhum absurdo, não. Por exemplo, esse software gratuito, qual que é a diferença dele pro que eu uso, que é o Pro Tools ou o Logic, que são softwares um pouco mais caros, não tão mais caros, mas um pouco mais caros. É a praticidade, basicamente. Todos eles têm todas as ferramentas. A diferença é que em um deles eu vou ter que fazer 5 passos para chegar a um resultado. O outro, eu vou apertar um atalho e eu vou fazer aquilo. Né? Então, a diferença das ferramentas é a praticidade só. Todas elas trabalham com som, e se você pensar, o Star Wars foi feito com fita e navalha. Então, não é um grande problema. Como assim? Fita e navalha. Você grava a fita, e aí você olha, vamos supor, né? A coisa de gravação da fita tá aqui, a fita tá passando aqui. Aí na hora que essa fita passou, fez um som. O diretor bota um som. Aqui, ó. Tá, fez um som. Eu quero esse som. Eu vou marcar essa fita com durex, pegar uma navalha, cortar entre esse durex e emendar no lugar do filme onde eu quero esse som. Sério? Era mais ou menos assim. Era tipo brincar de e cortar letrinha no caderno. Hoje em dia não. Hoje em dia eu baixo o som do uma... YouTube, arrasto pra lá, mudo o tamanho do som, estico ele, acelero, o que quer que seja. Os caras, tipo, há 30 anos atrás eram guerreiros, né? Era muita loucura. Nível hard, então, assim. Tem a história, acho que é do... Eu não lembro agora quem que é o sound designer. Vocês vão ter que pesquisar e colocar aí. Mas é o cara que fez os efeitos do Indiana Jones, o da caveira de cristal lá. Tem o som da caveira, que faz... O cara ficou meses porque ele não achava esse som. O som perfeito para aquela caveira. Porque a cena, inclusive, fica na caveira, né? Diretor, já sabe, né? Aí, certo dia, eu espero que essa história seja real, porque eu já ouvi ela muitas vezes. Um certo dia ele estava saindo do estúdio de posicionamento, né, aqueles estacionamentos americanos, né? E tinha uma luz dando tilt, falhando. É exatamente o som. Ele correu para dentro do estúdio, pegou o equipamento portátil que eles tinham, que era tipo um negócio desse tamanho, um microfone, um monte de coisa, sozinho. Tava sozinho no estúdio, tipo, fechando o estúdio. E foi lá gravar aquela luz. Tirou a luz, deixou o trauma. Não ficou lá. Um tempinho lá gravando aquela luz. E pronto.
Esse é o som da caveira do Indiana Jones. Aí depois ele voltou pro estúdio, provavelmente botou algum efeito, alguma coisa, mas... A base é a luz. É uma luz pifando. Basicamente é isso. Gente. Então é essa percepção, né, que eu falei lá atrás. É tipo, é você às vezes ficar atento. Às vezes, que nem outro dia eu tava limpando o escorredor de prato. Porque eu acabei de terminar uma obra, então minha casa tava tipo uma camada de poeira. Aí eu tava limpando o escorredor de prato com um pano... aquele papel toalha mais grossinho, com álcool. E na hora que eu passei assim na haste, ele fez... Eu parei, eu falei, meu Deus, eu fiquei meia hora brincando com o escorredor de prato para ver todos os sons que ele fazia. Mas esse tipo de maluquice que um designer de som tem que tentar. É feeling mesmo, né? Você prestar atenção a tudo que faz um sonzinho diferente, porque, sei lá, algum dia você pode precisar daquele som. Né? Tipo uma pipoqueira, quando você está lavando a pipoqueira, você joga um pouquinho de água, você bate nela, faz né? Então, dependendo da quantidade de água que você joga, ela vai fazer o som mais grave ou mais agudo. E aí, conforme você mexe, ela vai mudar esse som. Você pode usar isso para alguma coisa. Que baita repertório que vocês têm. Então é isso, catar sucata na rua, às vezes. Ver um negócio de metal esquisito, você fala, nossa, isso vai fazer sons muito legais. Então, se você tiver um espaço em casa e achar uma sucata muito interessante na rua, pega, limpa ela, vê se não tem nenhum bicho, etc. Mas pega, porque você provavelmente vai usar. Vai ser um som maneiro. E quando você tem ferramentas limitadas, porque hoje em dia, você tem serviço de assinatura de efeitos sonoros. Então você paga lá, tem um que eu às vezes assino quando eu pego um projeto muito complexo, que é $30 por mês, e eu tenho acesso a um banco de dados gigantesco. Mas quando você tem um orçamento limitado, e você tem uma ferramenta gratuita, e você só tem um microfone, o que você vai fazer? Você vai descobrir os sons ao seu redor. Né? Então, antigamente era assim, né? Você vê aqueles videozinhos, né, dos caras fazendo som com coquinho, com um monte de coisa. Era isso mesmo. E até hoje. Até hoje você faz... Tipo Blumen Group, dá pra fazer em casa. Até fácil. Hoje é isso, assim. Os sons mais legais do cinema são feitos dessa forma. Até hoje, na verdade. Você vê o making of do WALL-E, da animação, né? Putz, é incrível. Nossa, o som dali pegando umas molas. Aliás, é o mesmo cara, né, de Star Wars, é o Ben Burtt, né? É isso, até hoje os sons mais legais do cinema são artesanais. Mas, no meio publicitário, ou no meio sem prazo, etc., você, se tem verba, nossa, assina um serviço aí, pega os sons, monta. E vai testando. E tchau. Antes, só aquela fofoca, me fala um lugar. Qual filme que foi dublado e eu nem imagino? Filme que foi dublado? Nossa, 99% dos filmes de Hollywood são dublados. Sério? Tá no contrato do ator, o tempo... Eles não falam em cena? Não só o tempo da gravação, como o tempo de dublagem. Tem uma cena daquele... Onde os fracos não têm vez. Aquela cena que ele entra na lojinha, como é que ele chama? O cara do cabelinho, o assassino, né? Antônio Seguro. Ele mesmo. A voz do além. Que ele entra na lojinha, que ele vai ameaçar o cara... Tem um momento, se você estiver ouvindo de fone aquela cena, tem um momento que a voz dele muda completamente, o som. Tem então quatro palavras, assim. Eu não lembro exatamente, foi muito tempo que eu vi isso. Eu lembro que eu tava assistindo de fone. Oi? Mas isso é uma percepção que você tem, né? O que eu vou fazer? Quando chegar em casa, vou procurar exatamente essa cena. Procura essa cena. Aquele entra na lojinha. Se estiver ouvindo de fone, com um fone legal, você vai ouvir. Fica um pouquinho mais distorcido, um pouquinho mais abafado. Eu acho que esse som era o som da cena, o som direto. E todo o resto era dublado. Provavelmente ele deve ter dublado, não deve ter ficado muito bom, ele não devia estar disponível, e aí acabaram lançando daquele jeito. Talvez numa versão mais nova já não esteja. Porque eu vi logo na época que saiu isso. Talvez uma versão mais nova ele já tenha corrigido. Não sei. Adorei sua presença aqui no nosso canal. Eu também. Por favor, retorne, Pedro. Traga novamente. Aproveita, vamos ajudar aqui a finalizar, porque eu sou muito ruim, eu não consigo decorar nada. Não se esqueçam, queridos, de curtir o canal. O que mais? Compartilhar, se inscrever, apertar no sininho. Gente, ele é ótimo, pode continuar, ele é ótimo. Temos também todas as redes sociais. Foi muito bacana a sua presença. Muito obrigado. Tá, agora todos nós vamos assistir os filmes e as nossas séries preferidas com um novo olhar, graças ao querido Rafael. Não faz isso não, gente, começa a ficar chato. Não.
Pra gente vai ser divertido agora. Pra gente agora vai ser divertido. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Continuem criando. Aguardem o próximo vídeo. Até a próxima.